Muito bem, moças e rapazes, damas e cavaleiros, meninos e meninas, estamos aqui nesse vídeo, eu ia falar live, mas a gente tá gravando o conteúdo, a gente tem que ser honesto e sincero, né? Nós estamos gravando esse conteúdo alguns dias antes de ir ao ar, né? Devido à agenda de ambos, então estamos aqui fazendo essa gravação dessa entrevista especial aqui para o programa Revista da Semana, aqui na nossa querida Rádio Comunitária Cantareira FM, em 87.5, também na web radiocantareira.org e no nosso canal do YouTube. Estamos aqui hoje, nessa entrevista de hoje, com Will Delarte. Will Delarte é escritor, compositor, editor, produtor cultural, autor de livros, ou seja, escritor também, né, como foi falado, entre poesia e ficção. É um dos organizadores do Sarau para Elos, em Cotia, e idealizador do canal do YouTube Universos para Elos. Acaba de lançar o seu primeiro EP musical, Um Lugar para Mim. Olá, Will, é um prazer ter você conosco. Gostaríamos de conversar sobre a sua multifacetada carreira e também um pouco dos seus projetos. Tudo bem com você? Fala, Beto, tudo bem por aí? Por Tudo aqui ótimo. tudo ótimo. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem, né, estiver nos ouvindo e assistindo, né? Lembrando que estamos também, para você que está ouvindo no rádio, estamos também nesse exato momento no YouTube, então, se você quiser ver as nossas faces, é só lá correr para o YouTube que você vai ver a gente. Às vezes você está lá na sua Smart TV, lá, coloca lá a imagem bonitinha, a gente vai, ou nem tanto, né? Depende da minha face, ninguém gostar, mas vamos lá. Will, vamos bater um papo aqui sobre você. Você é original de que lugar desse país? Cara, posso dizer que eu sou daqui mesmo, né? Eu vim com 4 anos para Cotia, mas até os 4 anos de idade eu vivi no Jardim de Abril, que é divisa entre São Paulo e Osasco, mas eu nasci no Hospital de Osasco, então posso dizer que eu sou osasquense, mas desde os 4 anos de idade eu estou aqui em Cotia, passei 10 anos aí na Zona Norte, na Brasilândia, de 2010 a 2020, né? Final de 2019, eu voltei para cá, para Cotia, onde estou aqui de novo. Então podemos dizer que você é do mundo de Oz. Pode ser. Eu chamo de fim do mundo. À esquerda, né? Dependendo de onde ainda fala bem assim ainda. Não, mas todo carinho o povo de Osasco. Tá? Até o povo de Osasco brinca com si próprio, né? O legal é isso também. O mundo de Oz, a terra do cachorro-quente dos pombos, né? É bem diversificado. Conta um pouco sobre a sua trajetória, o que levou a dedicar a escrita, a música e as outras artes que você produz. Olha, é difícil, né, traçar um caminho, assim, uma origem, né? Acho que desde muito criança eu sempre gostei muito de escrever. Ali com 9 anos eu lembro que talvez eu tenha escrito a minha primeira novela e perdi completamente, mas era um caderno, assim, cheio de páginas, um dramalhão mexicano, assim. Eu lembro mais ou menos, talvez inspirados nas novelas que eu assistia, né, com os meus pais na época e tal. E aí eu pedia para os professores sempre, sabe, me dê uma redação, um tema para eu escrever em casa. Eu era um aluno meio estranho, assim, gostava muito de escrever. E isso estava lá, né? E aí, em determinado momento da minha vida, trabalhando em empresas corporativas, até hoje eu não abandonei o universo corporativo, eu tenho uma vida meio que paralela, né? Que meio que uma outra persona que age no universo corporativo. Qual que é o seu ofício? Cara, são áreas contábeis, para você ter ideia. É uma ótima pessoa em exatas, né? Você calcula bem o que você faz na sua vida. Será? Eu tô exatamente no momento da vida que eu tô talvez entrando naquela, sabe, a crise da meia-idade, né? Onde você começa a reavaliar tudo. E aí eu acho que acertei muito na vida, mas olha, tem algumas coisas que eu começo a questionar. Mas isso aí é tema para outro divã, né? Outra história. Mas o importante é isso, é que essa persona que está aqui, né, que é o artista, ele tem trabalhado muito, assim, desde que eu lancei meu primeiro livro ali em 2011, né? E de lá para cá, muitas coisas eu tenho feito, né? Então, nem você colocou aí, organizo um sarau aqui em Cotia, chamado Sarau para Elos,
e entre outros projetos, né, que acaba rolando também. Aqui, daí nesse meio tempo também criei meu próprio selo, que é a Aurum Artes, e aí me autopublico, também publico outros autores, enfim. Mas a paixão mesmo, assim, olha, posso te dizer, acho que sempre foi a música, né? Então sempre foi aquela espécie de músico frustrado que procura outras coisas para fazer porque não conseguiu um espaço na música. Mas, assim, do ano passado para cá, eu tenho vivido muito a música. Então, estou numa fase muito musical que culminou aí com esse projeto do EP, né, Um Lugar para Mim, que eu estou trazendo aqui hoje, e que foi um projeto aceito aqui pela PNAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc, em Cotia. Eu escrevi o projeto, e aí eu ganhei o projeto, só que assim, eu já tinha muitos parceiros musicais, né? Então, assim, a ideia do projeto está em meu nome, mas são 4 canções em parcerias com diferentes parceiros, né? Então tem gente aí que é até do Sul, que nem veio aqui tocar comigo. A gente gravou, né, em cada um no seu canto, pedaços das canções, mas são parcerias diferentes, então são 4 canções muito diferentes, de gêneros diferentes, parcerias diferentes, e a ideia do projeto é isso, é mostrar a pluralidade de possibilidades poéticas e de gêneros musicais, né? Que é mais ou menos o argumento do projeto. Você está falando que começou a trazer a música do ano passado para cá. Fortemente, assim, fortemente. Eu ia falar, desde quando que você começou a perceber que você tinha o dom musical? Então, eu não sei te dizer assim, porque é a mesma história, né? Eu sempre fui aquela criança que sempre cantou muito, gostei de músicas. Meu pai sempre ouviu muita música em casa. Então, assim, daí muito cedo, assim, com 15, 16 anos também tive meu primeiro violão, comecei a tocar, e aí meio que nunca parei, mas também nunca me aprofundei, né? Então, assim, eu sou muito autodidata, não sou músico profissional, mas em determinado momento, assim, acho que a canção entrou de maneira muito forte, foi quando eu comecei a compor para outros artistas. Foi quando eu conheci o pessoal do Sul, por exemplo, os Equilibristas, e a banda aqui de Cegonha. E aí, os equilibristas que eu já entrevistei. Você já entrevistou, inclusive, já teve nesse programa. Inclusive, eu queria saber, desculpa só fazer essa pausa, como é que eles estão? Continua o projeto deles? Olha, eu vou te dizer o seguinte, o projeto continua, mas nós tivemos um problema. Eu falo nós porque acabou sendo com uma canção que a gente lançou. Uhum. Assim, é uma história muito chata, porque aquela canção ela entrou numa playlist oficial do Spotify e meio que bombou, sabe? Ela chegou a quase 200 mil plays, que você sabe que é muita coisa. Bastante. Muita coisa, sim. E aí isso começou a alavancar muitos plays de outras canções, sabe que uma coisa vai puxando a outra. Mas fizeram uma varredura aí, aquela coisa, artista independente, né? Muito autoritária, e disseram que talvez tinham uma influência de robôs ou algo assim, né? O Equilibrista nunca usou robô, nunca nem patrocinou as canções. Mas foi o quê? Foi o azar que foi a sorte de entrar numa playlist oficial e aí bombou demais. Então, assim, a gente tinha... Os Equilibristas tinham poucos seguidores, digamos assim, em comparação aos plays. Então, eles fizeram uma análise assim, meio que automática e falaram, aqui só pode ter influência de robô, porque um grupo que é com tão poucos seguidores não pode ter 200 mil plays, sabe? Algo assim. E daí tiraram de todas as plataformas as músicas dos Equilibristas. Daí foi um baque. Foi um baque. Que coisa chata. Foi muito chato. E aí... a ideia é continuar com o projeto, temos muitas canções em parcerias, inclusive com eles, muitas assim, canções lindíssimas e tudo mais, mas deu um baque, sabe, assim, mas acredito que eles vão retornar, mas vai ter que começar do zero, relançar as canções, sabe, coisas assim. Eu sei, eu falo isso porque, assim, eu acho um trabalho poético muito forte dos Equilibristas, e eu não sabia que você tinha trabalho em comum com eles, então é uma surpresa muito grata. Nossa, né? Que legal, então. Porque nós tocamos as músicas da banda na rádio. Sim, eu tenho o conteúdo guardado, tá lá, a gente vai rodando. Nós temos horários que a gente coloca artistas independentes da rádio. Eu escutei o programa, e inclusive nesse meu EP tem 2 canções que eles participam, assim, seja com coautoria, né, na criação da música. A Darling, que é uma das vozes do Equilibrista, participa também fazendo uma segunda voz numa canção do EP, então eles estão dentro, entendeu? São grandes parceiros.
Bem, voltando à sua parte, obrigado pelas essas informações, mas é bom que também o ouvinte, como o ouvinte sabe que nós executamos aqui, é bom saber como que está a situação, né? E que nem tudo, infelizmente, são flores, né? Hoje é o seguinte, assim, já fazendo, né, o merchan, se você quiser procurar Os Equilibristas, ficou curioso, no YouTube tem bastante coisas, porque ficou o que tinha em vídeo, mas aquilo que era streaming, né, musical, acabou saindo das plataformas, então não tem nada no Spotify hoje, infelizmente, mas o que era vídeo, clipes, ainda está lá no YouTube, por exemplo. Quando tiver novidades, pode me avisar que a gente entrevista novamente aqui na rádio. Pode deixar. Tranquilamente, a gente entrevista. Mas vamos lá. Você falou que aos 15 anos começou a ter Você ganhou seu violão, aí você, tempos depois, começou a compor, né? Então, só que aí você até então nunca tinha gravado algo assim para si, ou só aquela coisa na brincadeira, algo guardado? Como é que foi? Foi muito paralelo, marginal, mas é aquela coisa, sabe que eu até falo assim, que esse EP é um sonho que eu nem sabia que era possível de se realizar, porque foi muito que num acaso, assim, posso até contar mais ou menos como surgiu, mas eu sempre fiz composições, mas para mim tive bandas de garagem, assim, sabe? Mais na juventude, um pouco mais na juventude, assim, digamos, bandas de tocar em garagem, um barzinho ou outro, mas nunca segui, né, uma carreira, ou estudei mesmo para ser músico. Então, nesse meio tempo, a literatura meio que me pegou. Foi onde eu foquei nos últimos 10 anos, né, a minha produção artística, entre aspas, mas na literatura. Mas, daí eu falei, nesse momento, quando eu conheci o pessoal do Sul, né, compositores, amigos, meio que foram intermediários, a gente criou grupos e começamos a compor, aí eu comecei a pegar gosto pela composição. E aí foi que eu percebi, não, eu acho que eu tenho, fora para a poesia, aquela questão musical que estava ali, sabe, germinada, meio que aflorou. E aí eu percebi que, não, legal, eu tenho algum talento para compor letras, principalmente, né? Mas eu sempre tive aquelas composições guardadas lá, sabe, que você mostra para um ou outro, para o melhor amigo, para a mãe, enfim. Mas estavam lá. Então é isso. Então, nesse meio tempo, eu compus muita coisa para os Equilibristas, para a banda aqui de Cegonha e outros parceiros que foram surgindo aqui, que eu também trouxe para o EP. Para o EP Um Lugar para Mim, que tem esse nome, Um Lugar para Mim, que é o nome de uma das canções, mas ele também significa assim, um lugar para mim enquanto compositor, né? É uma pergunta do projeto. Qual o lugar do compositor nas canções? Às vezes, nenhuma nota de rodapé você sabe quem compôs, né? Então, assim, a minha ideia com esse projeto, além de lançar o EP, também vou fazer oficina aqui em Cotia, mas sempre com essa abordagem de falar muito da composição, da letra, do arranjo, da produção, e valorizar o trabalho de composição, isso também como uma espécie de resistência e afronta às IAs da vida, né? Essa música que não é nada orgânica e que está sendo muito produzida hoje em dia, e que a gente meio que tenta ser resistência a isso, não sei até quando a gente vai conseguir, mas são coisas que a gente acredita, né? Pois bem, antes da gente continuar esse bate-papo, que está muito bom, fala um pouco sobre essa música, Quando Tudo se Mostrar. Quando Tudo Se Mostrar, é a música que abre o EP, né? É uma música de parceria com o Jovi Monteiro, que por acaso é o meu sobrinho, que eu tenho muito orgulho de ter influenciado ele nos primeiros acordes, e hoje ele é um rapaz e tem um talento incrível, né? E aí essa música ela surgiu ali no cenário da pandemia, mais ou menos 2020 ou 2021, e ele tem muita facilidade em criar arranjos e harmonizar, né? Já não é o meu forte. E aí ele estava tocando aqui em casa, a gente estava naquela reclusão, e aí eu parei assim, o que você está tocando? Dele, não, isso aqui é meu, tá vindo na cabeça. Dele, volta. Daí nessa que ele falou volta, meio que, sabe quando acontece assim? A letra já vem? Eu já comecei a compor letra por letra, não, mas vamos para a melodia dele, foi passando, eu já fui pensando numa melodia, já fui colocando a melodia também. Então é uma música muito especial porque ela nasce junto, ela nasce assim de uma maneira muito profunda e muito rara, que é em tempo real está saindo a música de um parceiro e a letra saindo aqui, e em poucos minutos assim já estava praticamente toda estruturada, né? E o que ela conta? E ela fala de inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre isso, inclusive quem quiser me seguir lá no Instagram, principalmente, @wdelarte, e tenho também um perfil do Um Lugar para Mim, né? Então, Um Lugar, acho que underline para mim. A ideia também é que eu tenho vídeos falando das composições, né? Justamente pela questão que eu falei, que era trazer, né,
a composição para frente, né, do trabalho. E aí eu conto que algumas chaves de interpretações tem essa canção. Uma delas é que que o verso dela principal é quando isso terminar, né? Então, alguma coisa, tudo vai se mostrar quando isso terminar. E isso pode ser qualquer coisa. Naquele cenário de pandemia, podia ser aquele cenário, isso que vai acabar. Então, quando isso terminar, né, tudo vai se clarear. Mas pode ser também, a coisa pode ir para o lado filosófico, pode ir para o lado espiritual. É uma música que pode também estar falando de morte. Então, assim, dependendo da chave de interpretação que você conseguir pegar, você vai ter uma outra interpretação. Então, ela começa com uma ambientação aqui, é gravada aqui, no fim do mundo, aqui, que eu chamo, que é onde eu moro, aqui numa chácara em Cotia. Tem pássaros que começam a cantar, é daqui mesmo, do meu quintal que eu gravei. E aí, acho que você vai colocar para rolar, não é isso? Vou colocar agora. Então, vocês vão sentir. Então, assim, eu acho que é uma letra muito poética, né? Ela é bastante lírica, e ela pode significar coisas diferentes, mas acho que sentir ela é mais importante do que, nesse momento, falar dela, como vocês vão escutar aí, então eu espero que isso aconteça. Vamos ouvir a música, voltamos já já. Fique aí com a gente. Quando isso terminar, não faltará nenhum sim. Tempo pra recomeçar, um tempo com um novo fim. Quando tudo se mostrar sem chão, sem véu, sem latim, dançarei no céu, sem mar, sem mago, sem serafim. Dançarei no céu, sem mar, sem chão, sem véu, sem latim. Quando tudo se mostrar, um tempo com novo fim, tempo pra recomeçar, não faltará nenhum sim quando isso terminar. Quando o carnaval chegar, com blocos no meu jardim, um anjo, um pássaro encantado falará mais por mim. Quando amor te encontrar, em sonho em seu trampolim, você vai poder dançar, sambar no meu gurufim. Você vai poder dançar em sonho em seu trampolim. Quando amor te encontrar, falará mais por mim. Um anjo, um pássaro encantado, com blocos no meu jardim. Quando o carnaval chegar, dançarei no céu sem mar, sem chão, sem véu, sem latim. Quando tudo se mostrar, um tempo com novo fim, tempo pra recomeçar, não faltará nenhum sim quando isso terminar.
Quando tudo se mostrar, Will Delarte. Parabéns, bela canção, hein, Will? Parabéns mesmo. Tá fechado o microfone, abre, por favor. Opa, agora tá aberto. Opa, bonitinha, né? Nossa, bonitinha não, bonitinha é pouco. É linda. É uma música que, que não te falei. Eu acho que ela não tá fechada. Você fala, do que fala? Eu não sei, eu fiquei confuso, porque dependendo para onde eu for, né, ela se mostra de maneiras diferentes. Então, até esse mostrar é diferente para cada um que ouvir, talvez vai escutar de uma maneira diferente. Então, só para ficar registrado, então, nessa canção, quem está cantando também ali, a outra voz é o próprio Jovem Monteiro, os violões são nossos também, né? Eu e ele tocamos violão nessa canção, e o Eduardo Massari, um parceiro aqui, músico também de Cotia, grande parceiro, tocou aí a flauta, o piano e o saxofone. Microfone fechado a gente não fala, agora sim, né? Vamos continuando aqui o nosso bate-papo. Vamos para um lado um pouco literário, né? Você falou que você escreveu o seu primeiro livro em 2011? 2011. Qual a temática do livro? A temática do livro é o fim do mundo, né? Que é onde eu estou aqui hoje. Inclusive é uma conversa com Carlos Drummond de Andrade e chama-se Sentimento do Fim do Mundo. Aquilo talvez foi o fruto da minha primeira grande crise e que eu resolvi com literatura, digamos assim, né? É uma fase que eu comecei a fazer letras, né? Fui meio que procurei um outro caminho na vida, fui fazer letras e nessa época eu estava, inclusive, na USP fazendo letras, e aí a maioria dos poemas surgiram naquele momento. Eu ganhei uns festivais lá que eu participei com esse livro, e aí eu percebi que eu tinha também essa possibilidade de ser autor, né? Mas é um livro, assim, que, olhando para trás, ele é muito atual, porque ele fala do fim do mundo, mas do mundo tal qual a gente conhecia no passado, né? Esse mundo mais orgânico. E cada dia que passa, cada vez mais, o livro se torna cada vez mais atual. Então, assim, por exemplo, tem um poema lá que fala assim, Homem Digital 1.0. Isso era 2011. E não existia nem IA naquela época, mas meio que já falava dessa temática, entendeu? Então, é um fim do mundo mais amplo, é um mundo mais simbólico, e o próprio mundo mesmo, físico, né? Então, mas o grande tema dele ali é o fim do mundo, mas também ele sendo uma grande depressão existencial também, eu acho. Na parte, assim, literária, né? Quando você... Qual que são as suas inspirações na escrita, na literatura? Você fala de autores? Exato, pode ser. Então na poesia, como eu já falei, o primeiro livro já era uma conversa muito direta com Carlos Drummond de Andrade, né? Então, assim, é um poeta que sempre foi uma grande referência para mim, e outros cânones, né? Como o próprio Manuel Bandeira, Mário Quintana e esses poetas. Mas eu acabei meio que também fazendo parte desse cenário paulistano aqui de saraus, poesia periférica, né? Então, assim, eu acabei sendo muito amigos de poetas que eu admiro muito, como um grande parceiro, Nivaldo Brito, escritores como o Wagner Malungo ou Valnir Danziger, escritores assim que estão por aí, sabe? Estão na rua, estão no sarau, estão produzindo, e essa gente que acabou fazendo muito mais sentido para mim e com quem eu converso diariamente, né? Para você que está nos ouvindo pelo rádio, nós estamos conversando com o Will Delarte, escritor, autor, produtor musical, né? Está lançando o seu primeiro EP aqui na Rádio Cantareira, também na sua carreira, né? E na música, quais são as suas inspirações? Rapaz, a música. Eu acho que, assim, então, cada gênero aí acho que revela um pouco das inspirações, né? Então é legal, assim, essa primeira canção aí que a gente escutou, Quando Tudo Se Mostrar, eu acho que ela é muito MPB, né? Você tem um violão na frente de tudo, mas se eu acelerar ela um pouco, ela vira um shot, ela vira um reggae, você sente algumas coisas ali, né?
Mas eu chamo de MPB por falta de nome, porque o próprio nome MPB já é a falta do que dizer, né? Foi um nome que surgiu do nada ali na Tropicália e acabou sendo o rótulo de um gênero que, na verdade, é uma miscelânea de muitos gêneros da música popular brasileira, né? Mas, assim, então a música popular brasileira é muito forte, assim, como inspiração, e aí você pode pensar tanto nos cânones que vai de Milton a Caetano a Gil, ou gente que está tocando aí hoje e compondo no cenário, né, atual. Eu tenho outra vertente, que é a vertente rock and roll, né? A minha vertente ali que eu falei, da banda de garagem, isso também tá muito forte. E eu não consigo fugir disso também, embora hoje eu não escute muito rock como eu escutava no passado, mas, por exemplo, uma das canções que vai ser a próxima aí é um blues, mas é um blues rock, é um blues meio que visceral, né? E, de alguma forma, isso também reflete um projeto que eu tinha no passado, que era uma banda de blues pesado, enfim. Então, isso aí é uma outra vertente que tem aí. Uma outra canção vai trazer um outro universo, que também é muito forte, que é a influência do meu pai, que é aquela black music da Montal, sabe? Soul music, mas misturado com alguma coisa lisérgica de Pink Floyd, o rock está ali também. E a última canção já é uma coisa muito regional, que também é algo que eu adoro, regional, assim, da música nordestina, que vai desde do maracatu a coisas mais de samba raiz também, sabe? Enfim, então é tudo. Então, assim, como você fala assim, as minhas influências dependem do gênero. Acho que em cada gênero eu vou ter as influências, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Entendi. E a sua família, você falou que você escutava música junto com seu pai. O que seu pai ouvia muito ali? Sua família? Cara, eu lembro do meu pai escutando muito o álbum Racional do Tim Maia, por exemplo, que fez a minha cabeça, né? Assim, quando eu era criança, e ele escutava muito, muito, muito aquela música lá, You don't know what I know, cause I know you came from, né? Don't you know? Isso daí marcou muito. E com isso veio essa coisa da soul music, né? Que é o Jackson 5 e tudo mais. Então, quando eu vou lá no passado, as memórias mais antigas de música, acho que está meio que nesse universo. E aí eu fui crescendo e eu acho que em algum momento, antes de chegar no rock, que chegou ali nos 15 anos, um pouco antes, com 12 anos, quem fez a minha cabeça foi Racionais MC. E aí eu comecei a versar. Isso sim, talvez veio daí a questão de escrever com Racionais MC. Então, assim, as influências são meio malucas, né? Então, que reflete no EP, eu acho, porque aí a ideia é essa, cada canção ir por um caminho muito diferente também, para mostrar essa pluralidade, né? Essa mistura que eu adoro fazer em tudo que eu faço, né? Resumindo, ser eclético é o seu forte. Eu não sei se é vocação, o que é, mas eu sou muito inquieto, né? Então, assim, isso tem muito a ver com até minha produção literária. Eu não gosto de estar nem fixo a um gênero ou a um tema. Se aquele tema ali eu estou me repetindo, eu vou para outro lugar e falo, eu já passei por aqui, preciso procurar um tema novo, uma linguagem nova. Eu sou meio inquieto, né? Acho que é isso. Muito bem, vamos para a nossa segunda música aqui na sequência. Fala um pouco sobre ela que nós vamos tocar. Essa segunda música ela é um blues, parceria com Luiz Souza, que é lá da banda aqui de Cegonha, Os Equilibristas. Ele é um parceiraço, né? Como eu falei, nós temos muitas canções juntas, assim. E é uma canção, aí um outro cenário totalmente diferente. Ela é um blues político, né? E quando eu escrevi a letra, eu já imaginava ela um blues e tendo como pano de fundo aquela música do Blues da Piedade do Cazuza. Ele fala, né? Vamos pedir piedade para essa gente careta e covarde. E acho que esse mote, essa gente, meio que me fisgou. E aí eu falo basicamente da estrutura do fascismo e das pessoas, né, e essa coisa do fascismo que sempre volta na sociedade, como Brecht falava, né, que é uma eterna porca no cio. Se você piscar o olho, se você se distrair, ele volta. E é basicamente isso que a letra faz. Então é uma letra muito nervosa, apesar de ser um blues, eu chamo de um blues raivoso, porque a temática é para denunciar mesmo, e mais do que o agora, né, do que eu poderia chamar de extrema-direita, que de alguma forma
está muito forte, ou está, né? Espero que talvez perdendo um pouco a força, mas ainda está aí, meio que essa gente que não quer dançar, que não quer cantar, sabe, que não quer a arte na vida, e ela quer levar todo mundo para trás, viver numa época onde só exista um jeito de viver, uma maneira de pensar, então é contra isso. Então, mais do que essa gente, na verdade, eu tentei pensar em toda uma estrutura do que é o próprio fascismo e como ele se realiza em toda a história, né? Ele vai se repetindo. Então, basicamente, essa é a temática, esse é o gênero, e é o que vai acontecer nessa canção aí. Pois é, só para você ter uma ideia, o que está acontecendo essa semana está provado, né? Que um foge do país, né? Começa a tramar contra o próprio país de fora, né? E agora a gente está vendo o quão patriota o oposto a pessoa é, né? Então, o problema, assim, é que a gente está... É como se estivéssemos revivendo a década de 30, né? Então, assim, e o fascismo, quando ele cresce globalmente. Então, ele é como se tivesse um ponto, assim, que vai... E aí, essa é a grande metáfora da música, que é Inso. Inso, para quem não sabe, é uma erva daninha. É aquele matinho, sabe, que está no jardim. Se você não arrancar ele pela raiz... ele vai nascer outro do lado, vai nascer outro do lado. E aí, quando você veja, não existe mais grama. É só mato, é só erva daninha, é só o inso, né? E aí eu uso essa metáfora para dizer, para meio que alertar, né? Porque se a gente não cortar pela raiz, isso eu estou falando já para as próximas gerações, a gente vai reviver isso daqui 30, 40, 50 anos de novo. Então, acho que nós precisamos estar sempre atentos, com olhos muito abertos, sempre formando as novas gerações. Então, a educação é uma coisa muito importante o tempo todo. A gente não pode esquecer, né, o que aconteceu nas gerações passadas, a gente não pode esquecer a nossa história, porque a gente corre o risco de repeti-la novamente, que é o que essas pessoas querem, né? Muito bem, então vamos ouvir agora a música Inso, aqui no programa Revista da Semana, com o Will Delarte. Fique conosco. Na luta pelo direito de não ter direito algum. Gente que trabalha pra manter trabalho escravo e luxo pra alguns. Num país de esfomeados, o maior produtor de alimentos do mundo. Uma gente que não tem tédio, que luta pelo privilégio de ter privilégios. É tanta gente de bem, é uma gentalha que não vale o corpo que tem. Armazém de canalha, é tanta gente de bem, é uma gentalha que não vale a alma que tem. Armazém de canalha, escumalha, incubadora do vazio. Ódio em seu estado mais bruto, querendo um estado mais bruto. E só seu. Escória da glória, a glória da escória, a escória da glória. Glória da escória, escória da glória, glória da escória. Gente que nasce e morre e se esconde nos armários, depois cresce pelas frestas, pelos becos, nos descuidos, nos escombros, em todo lugar que eu piso, em tudo o que penso. É um inso, é um inso, é tanta
tanta gente de bem. É uma gentalha que não vale o corpo que tem. Armazém de canalha, é tanta gente de bem. É uma gentalha que não vale a alma que tem. Não, não. Armazém de canalha, escumalha, é tanta gente de bem. É uma gentalha que não vale o corpo que tem. Armazém de canalha, é tanta gente de bem. É uma gentalha que não vale o peso que tem. Não, não. Armazém de canalha, escumalha. Pois é, você ouviu isso com Will Delarte. Estamos aqui no programa Revista da Semana Especial. Cadê? Aí, pronto. Voltamos. Will, antes da gente continuar aqui um pouco falando mais da música, você tem um projeto que é o Sarau para Elos e também você criou um podcast também um tempo atrás, né? O Universos para Elos. Fala um pouquinho pra gente. Falo sim, mas antes, só para registrar, então aí na INSO, quem está, o parceiro cantando é o Luiz Souza, e tocando também os instrumentos, o próprio Luiz Souza, multi-instrumentista, e a gaita é o meu parceiro Edgar Ferreira, que também é parceiro no projeto do Sarau para Elos, que tem a origem no canal Universos para Elos, cujo primeiro conteúdo foi o podcast Universos para Elos, que, por um acaso, também tinha uma parceria com a rádio e passava na rádio, não era isso? Isso foi lá em 2022. Lembra disso, Beto? Lembra, era eu que colocava os episódios para rolar? Eu acho que ainda estou com os episódios guardados lá no estúdio. Pois é. Eu acho que ainda está guardado lá. Depois houve-se um boom de podcasts e tal, mas ali ainda eu acho que porque era um formato de um podcast que não era assim em vídeo, né? Então ele era um áudio produzido, então fazia entrevistas e depois tinha toda uma produção de áudio para ser um conteúdo mais assim de rádio mesmo, com essa cara de rádio, né? Então por isso que fizemos até uma parceria na época. Então ali nasceu o canal Universos para Elos, com esse primeiro conteúdo que foi o podcast em 2022. Só que dali também surgiram outros conteúdos dentro do canal. Em algum momento, eu e meu parceiro Edgar Ferreira, que é o da gaita aí, da música, e a gente já também organizava saraus em Cotia, isso lá em 2004, que era o sarau Corre Cotia. Então, assim, a gente já tínhamos esse histórico, né? E aí, em algum momento ali, a gente veio essa vontade, né, de crescer também o canal, de ter uma perna que não fosse digital, né? Que fosse mais real, tá, orgânica, com pessoas. E aí a gente falou, acho que chegou a hora de a gente voltar a fazer um sarau. E aí a gente chamou um outro parceiro aqui, que é o Neto Rossi, de Cotia, que também tocava um sarau chamado Poesia na Garagem, que na pandemia também tinha acabado, e a gente juntou tudo e fez o Sarau para Elos, que é basicamente a mesma ideia do canal, que é unir forças, artistas, linguagens, e é isso, né? E aí a gente toca esse sarau aqui na Biblioteca de Cotia, então meio que a gente fez esse caminho também de ocupar um espaço público e fazer acontecer, sabe? E é um projeto que eu me orgulho muito, porque ele só vem crescendo, assim, é bem gostoso aqui. Não tem a mesma cara dos saraus, por exemplo, paulistanos, que eu fui muito, né? Quando eu morava aí na Brasilândia, tem uma cara meio que de sarau de interior. Então, assim, pra você ter ideia, a gente sempre abre com coral, você vai ter dança, música, muita música, e aqui ou ali, uma poesia. O contrário, em São Paulo é muita poesia, e pode ser que aconteça alguma coisa de música ou qualquer outra coisa. Então, há uma outra cara muito interessante, e eu faço o convite aqui. Então, na cidade de Cotia,
Sarau para Elos. É um sarau que é bimestral, né? O próximo agora, acho que é 16 de agosto ou 23. Olha, eu nem sei, porque eu tenho tantas datas aqui, mas o próximo é em agosto. Se quiser também acompanhar, lá no Insta a gente sempre coloca a programação, divulga bastante, @sarau para Elos. Fica o convite, então, quem quiser conhecer aqui em Cotia. Muito bem, na Biblioteca Municipal de Cotia, é isso? Municipal, chama Batista Cepelos, é bem no centro de Cotia. Muito bem, vamos continuar aqui para falar um pouco mais. Qual que é a próxima música que nós vamos tratar aqui para gente, para os ouvintes? A próxima música, ela chama Um Lugar para Mim, e é a música que dá título ao EP, né? E que é uma parceria com um outro parceiro meu, que é o Dom Orione, que é um cara já de uma cena mais alternativa, punk, mas ele é um cara multifacetado também, então ele tem vários projetos diferentes, e ele vem aí com a guitarra, também a letra, então foi uma parceria muito meio a meio, assim, a gente divide música e letra mais ou menos meio a meio, e eu falo que essa canção, ela, além de dar título ao EP, e também tem esse duplo significado de que eu acho que Um Lugar para Mim também fala de um lugar para nós enquanto compositores ou artistas, né, no mundo, enfim, mas quando nós fizemos essa canção, eu falei, cara, vamos fazer um clipe, né? Ele é um cara que já estava com coisa no Spotify, com uma carreira, ele toca na noite, coisa que eu não faço, né? O máximo que eu tinha são composições, né, soltas por aí, mas não sou um cara que está na noite, ou que tem uma banda, que vai realmente, né? E ele não, ele é esse cara. Eu falei, vamos fazer então um clipe um dia, e aí a gente até põe, de repente, nas suas plataformas. E nunca rolou esse clipe, né? Nunca rolou, e foi indo. Então, quer saber? Eu vou fazer tem um projeto aqui da FINAB, eu vou gravar um EP e vou colocar o clipe no meio do projeto, e aí o clipe vai sair. E não foi isso que aconteceu? Daí o projeto tá aí e também tem um clipe. Então vai surgir um clipe daqui a pouco, eu vou lançar um clipe dessa música, Um Lugar para Mim, mas no fundo foi a motivação principal, porque eu só gostaria que a gente gravasse num estúdio e tivesse um clipe. Mas acho que o clipe vai ser um pouco mais que isso, porque fizemos umas tomadas de vídeo em lugares muito interessantes que tem aqui, e que acho que vai conversar legal com a canção. É uma canção que tem essas referências que eu te falei, da soul music. Eu quis trazer um pouco de uma pegada, né, de uma batida meio soul music, mas entram uns elementos aí de teclados e a própria guitarra, que mistura então um pouco com rock, talvez um pouco de psicodelia, mas se eu pudesse dizer, acho que ela conversa com aquela minha primeira obra, sabe, Sentimento do Fim do Mundo? Então ela vai falar desse lugar aí, de onde não há vontade de viver quando não se tem algo ou um outro. Então, mais ou menos, essa é a temática da canção. Então vamos ouvir Will Delarte, Um Lugar para Mim. Vida que me leva e traz, sopra o vento e eu aqui, tentando achar a paz, você longe de mim. Corre o dia e tanto faz, não há nada sem devir, só respiro e nada mais, você longe de mim. Sopra o vento e eu aqui, tentando achar a paz, você longe de mim. Corre o dia e tanto faz, não há nada sem devir, só respiro e nada mais, você longe de mim. O tempo vai passar, tão perto é o fim, vê não há mais um lugar para mim, sem você sou sem sim. O tempo vai passar,
Will Delarte, Um Lugar para Mim. Falando em Um Lugar para Mim, você estava falando que você nunca teve o lugar de cantar assim fora? Você sempre acabou... Você já fez apresentações musicais assim, em barzinho, coisas assim, ou não? Não, assim, no máximo assim, saraus, tal, mas não assim pra noite, né? Tipo um profissional Eventos, cantando, né? eu toco em eventos assim, sei lá, festa junina do condomínio, saraus, escola da minha filha, coisas do tipo assim, sabe? Até quando eu não conseguiria encontrar na minha agenda um espaço para sair na noite para tocar, embora fosse muito legal, né? Mas eu acho que hoje em dia, assim, o que eu conseguiria, o que eu vou tentar é, de repente, financiamentos para produzir shows, né? Produzir espetáculos, né? Acho que isso pode acontecer. Agora, ir para a noite, para tocar, não sei, não vou dizer que isso não vai acontecer, porque eu não sonhava em lançar um EP, né? De um ano para cá eu tô com um EP, então vai saber, né? Nesse meio tempo eu tô até com um projeto de um grupo musical que eu tô tocando, aí sim, a gente tá até fazendo eventos, mas é pegada de forró, pra você ter ideia. Já é uma outra vertente. Bastante diferente, né? Pé na terra, e a gente tem tocado em lugares diferentes, agora principalmente na festa junina. E ali eu tô envolvido. Então, assim, tendo música, eu tô dentro. Então, eu acho que eu não fecho nenhuma porta, viu? Eu tô por aí. Você falou que esse projeto, o que você conseguiu graças a um financiamento público, né? Isso. E você conseguiu. Qual a importância desses financiamentos para a cultura? É crucial, né? Ainda mais nesse cenário de quem quer, entre aspas, produzir uma arte que seja livre e não vá de encontro às tendências, né? Que antigamente eram as tendências de mercado, agora é tendências do algoritmo, eu já nem sei mais o que é. Então, é muito difícil você ter uma obra genuína, sabe? E eu acredito nessa arte que venha da necessidade de expressão, de inspiração e de verdade do artista. E hoje em dia, basicamente, é um financiamento público que pode te proporcionar isso, né? São os editais. Então, eu acabei indo por esse caminho, né? Então, recentemente, no ano passado, eu tive também um projeto muito bacana, um livro chamado Sol Lascado, que é um cordel ilustrado pelo meu amigo Thiago Costa, fantástico, assim, que a gente ganhou pro PROAC, por exemplo. Então, assim, onde eu puder me inscrever num projeto diferente, eu estou indo. Inclusive, o Sarau para Elas esse ano também está com um incentivo do PROAC, num outro grande projeto que eu fiz em parceria com um outro amigo, que é um projeto de revitalizar bibliotecas. Então, era um edital que existia para revitalizar bibliotecas. Como o Sarau já acontecia na biblioteca, meio que uma coisa que juntou outra, então vamos colocar o Sarau dentro do projeto, mais um monte de outras coisas, inclusive está aí. Então, é o projeto Biblioteca Cultura Viva, está acontecendo aqui em Cotia, o Sarau faz parte, mas só para você ter ideia, sabe o que a gente conseguiu fazer? Aí eu falo a gente, porque eu estou meio que no meio, né? Mas é o Vinícius Politano, que teria o crédito aí, que realmente encabeçou o projeto, reformar, por exemplo, toda a biblioteca, trazer equipamentos para a biblioteca, e até o ano que vem, todo final de semana ou durante a semana, está tendo atrações, que vai de circo a shows na biblioteca de Cotia. Então, acho que só isso já diz qual a importância de um edital público, né, e de um fomento à cultura, né? Então, peraí, uma coisa muito interessante que você acabou de falar. Graças aos projetos que vocês estão conseguindo, você e o grupo de amigos, vocês estão conseguindo beneficiar a própria biblioteca do bairro. Ali, a biblioteca. Não, essa era a ideia, porque o edital era para revitalizar bibliotecas. E a gente descobriu que, na verdade, não existia nem muita concorrência, porque quem no país tem um projeto para revitalizar a biblioteca? E assim, foi um projeto fantástico, porque além de revitalizar a biblioteca da cidade, a gente colocou uma atração, né, atrás da outra, e é oficina, é curso, é show, é sarau, e está acontecendo. Então, se vocês também quiserem saber o que está acontecendo aqui na cidade de Cotia, tem também lá um perfil no Insta, Biblioteca Cultura Viva, vai ter lá a programação da semana, tudo o que está acontecendo nesse projeto, muito bacana também, que o sarau é apenas uma perna dele esse ano.
aqui em Cotia. Você tem outros projetos musicais para poder seguir mais para frente? Como que tá a sua ideia musical? É só parar nesse EP? Não fica cutucando aí, porque eu acho que a resposta está sendo tão legal com esse EP, sabe? Diferente de literatura, que tem um outro tempo, né? O leitor, às vezes, pega o livro, joga ali, se lê, vai demorar dias, meses, um ano, e às vezes vai vir uma resposta, né? Assim, legal, li aquilo, ou isso aqui me tocou. Acontece. Mas com a música é muito diferente. É quase que instantânea, né? Então, assim, eu não estava acostumado a ter respostas tão rápidas, né? Então, desde que eu lancei, que foi agora, 9 de julho, então tem mais de uma semana, um pouco mais de uma semana, né? 9 de julho. Tem 9 dias, né? Exatamente. Nós estamos um ano que eu tô com o EP. Só para o público saber, nós estamos gravando esse bate-papo no dia 18. E vai ao ar. E vai ao ar, está indo ao ar no dia 26. O Will até perguntou como é que tá o dia 26. Eu falei, tirando que é meu aniversário, né? Os parabéns antecipados para hoje. Né? Hoje do futuro, né? Hoje do futuro, que é dia 26. Hoje do futuro eu estou completando mais um ano de vida. Mas quando você estiver ouvindo, neste dia estou fazendo aniversário. Ou seja, estou sendo agraciado por essa cultura que você está nos promovendo aqui na rádio. Muito obrigado, viu, Will? Então, mas assim, que nem você falou, a música é instantânea, realmente. O audiovisual em si, ele é muito mais bem instantâneo do que a leitura. Não que a leitura não tenha sua importância, pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Mas você falou isso mesmo. Então, com certeza, vai ter mais composições por aí. Essa experiência, para mim, é nova, né? Assim, nesse sentido de muitas respostas em pouco tempo, né? E na literatura, essas respostas demorariam meses para chegar. Então, assim, e eu estou sentindo que as pessoas, né, a sua maneira, está se identificando com uma música, com uma letra em específico. Isso está muito legal. E como eu tenho muitas composições assim no bolso ou em parcerias, eu acho que vou tentar, muito provavelmente. Já estou pensando no segundo EP. Isso é uma verdade. Bem, antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista, vamos executar a última música, Peleja. Fala um pouco dessa música pra gente. Tá bom. Então, assim, antes de falar, só para deixar registrado, que, né, eu te falei, a importância desse projeto também é isso, né? Falar dos músicos e da composição e da produção. A música Um Lugar Para Mim, que foi tocada, tinha ali também a vocalização da Carol Araújo, eu toquei percussão ali também e violão, o Orione a voz e guitarra, e o Gabriel Ziglio o teclado. E também, para ficar registrado, aqui o estúdio Trifolio Music, que é do Gabriel. Em Cotia nós fizemos muitas gravações e pré-produção, e a produção final e a mixagem foi feita pelo Empauta Estúdio, lá do Rio Grande do Sul, que também é o estúdio do pessoal lá, dos equilibristas, que fecha também aqui o EP. Então, essa última parceria aqui é com o Luiz Souza, que também fez a canção, e tem a Darlene, também dos equilibristas, participando aí, fazendo o backing vocal. Essa canção, ela assim, cada canção, o interessante é o seguinte, cada canção, a letra surge de uma maneira diferente. Ora, eu musiquei, eu coloquei letra numa melodia que já estava pronta, ora, a letra e a melodia surgiram ao mesmo tempo, ora, a letra é meio a meio, que nem Corione, e esse caso aqui é um caso diferente, que é um poema que já existia, de um projeto que ainda não lancei, né? Então, em tese, um poema inédito. E esse poema foi musicalizado, que já é uma outra maneira de se compor, né? Então, o Luiz, em algum momento, não sei como, esse poema chegou até ele, com certeza eu mandei, e aí ele musicou o poema. E ele conversa, o poema em si já conversava, né? Com uma música chamada, acho que é A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, do Zé Ramalho. Não sei se você conhece essa canção. Nessa canção do Zé Ramalho,
E ele fala dessa peleja, né? A peleja é uma disputa, né? É um conflito, né? Mas na canção do Zé Ramalho, ele não aprofunda o que era essa peleja. E eu comecei a imaginar... Só para concluir aqui, a peleja do diabo com o dono do céu. É a música do álbum do Zé Ramalho. Então, assim, tem alguma coisa... Eu não sei, eu não lembro se o Luiz escutou a música ou eu passei como referência, mas dá para escutar. Que é um tema meio assim que tem na música do Zé Ramalho. Nessa música, ela também ela é muito regional, tem uma guitarra acústica que faz uns efeitos de blues também, então ela é meio que regional nordestina com os efeitos de blues. Enfim, mas pensando na letra, o que eu quis trazer no poema? Essa dicotomia, né? De Deus e o diabo, que é a grande peleja, e a visão bíblica de que, na verdade, o homem, a alma humana, é uma disputa entre os dois. Então, ora você faz o bem, você é captado por Deus, ora você faz o mal, é captado pelo diabo, mas o que eu faço aí é uma visão mais existencialista da coisa, trazendo Deus e o diabo para dentro de mim. Quando que é que Deus fala, por exemplo, quando é que o diabo escuta? Quando algo parecido. Então, o link aqui não é religioso. E se for, é de uma outra abordagem. É para você entender que onde está o diabo, onde está Deus, nos seus atos. E acho que vocês vão entender essa dicotomia. Porque enquanto, por exemplo, Deus para falar, ele cala sua boca. E o diabo escuta até quando está desatento. E eu vou fazendo esse jogo de palavra entre Deus e o diabo, mas eles dois, como manifestação do humano, acho que é mais ou menos por aí. Então vamos ouvir Peleja com o Will Delarte e daqui a pouco voltamos para o encerramento aqui no nosso bate-papo. Digirigidem, 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 digirigidem. Deus pra sair pula a janela, o diabo pra entrar basta uma fresta. Deus só entra com as portas abertas. O diabo não sai, não sai, arromba, cancela. Deus pra falar cala sua boca, o diabo escuta até desatento. Deus pra ouvir tapa os ouvidos. O diabo é quem grita na porta do templo. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Digirigidem, 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 digirigidem. Deus pra sair pula a janela, o diabo pra entrar basta uma fresta. Deus só entra com as portas abertas. O diabo não sai, não sai, arromba, cancela. Deus pra falar cala sua boca, o diabo escuta até desatento. Deus pra ouvir tapa os ouvidos. O diabo é quem grita na porta do templo. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti
é um Deus nos acuda. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Dentro de ti o diabo pulsa, fora de ti é um Deus nos acuda. Digirigidem, 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 digirigidem. Você ouviu Peleja com Will Delarte aqui no programa Revista da Semana. Cara, olha, eu só tenho que dizer pra você, parabéns pelo projeto. Tá muito boas as músicas mesmo, sem tirar nem pôr, sabe? A gente sabe que o quão prazeroso é compor e ver o seu trabalho ali sendo executado, né? E a gente sabe quanto dificultoso também é gravar isso tudo. Não é tão fácil assim, né? Então, eu só tenho a dar os parabéns. E que tomara que outras rádios, outros locais... Eu sempre falo que aqui na Rádio Cantareira nós somos a casa do artista independente. Aqui nós sempre preferimos dar voz aos artistas independentes justamente por isso. Porque a gente sabe que eles não têm um lugar exato para poder executar seus trabalhos. E aqui é o lugar. Tanto é que eu já até falo para você, o Will, até falo para você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você tem uma banda, se tiver um artista, pode indicar que a gente agenda uma data, se não for no meu programa, outros programas da rádio também, estamos aqui para isso mesmo. Tá bom, Will? Ai, que legal, agradeço demais o espaço aí, a parceria da Rádio Cantareira. Vou ficar muito feliz de ver uma canção ou outra na programação aí. E é isso. Como a gente já falou, né? É uma parceria que já vem até de alguns anos, né? De um jeito ou de outro, a gente já vem aí participando e tendo essa parceria. E é isso. Só eu acho que foi através do Manuel que você entrou em contato com a rádio, não foi? Se eu não me engano. Bem possível. Manuel da Brasilândia, um grande abraço. Manuel, se estiver escutando a gente aí, que é um grande parceiraço, que na época, é verdade, ele fazia a produção aí do áudio, né, do podcast. Do Universo Paralelos, não foi ele que produziu? Paralelos, então foi isso mesmo, ele deve ter comentado na rádio, ele que falou comigo, e depois a gente começou a executar aqui os podcasts. Vamos lá, eu quero que você fale, por gentileza, dê suas considerações finais, seus agradecimentos, e claro, as mídias sociais para que o público possa acompanhar você e os demais projetos. Tá, então vamos lá. No YouTube, @Universos Paralelos é o canal. E basicamente no Instagram você pode encontrar o meu perfil, né? @WDelarte. E também eu indicaria o @Sarau Paralelos, do Sarau, e o do projeto da Biblioteca Cultura Viva, que você também vai encontrar toda essa programação que eu falei aí. E, inclusive, também estou com um projeto muito bacana de oficinas de MPB aqui na biblioteca, que está acontecendo também durante o ano. Então, se você for lá no @Cultura Viva, você vai encontrar essas oficinas também. Ou seja, o Will praticamente pegou a chave da biblioteca e ficou para si próprio. Né? Não sou eu, viu? Ele tirou toda a teia de aranha que tinha lá na biblioteca. Não é só você, é claro, né? Mas você foi um dos. Sou eu, mas assim, a biblioteca está sendo um dos lugares mais frequentados da cidade, pode ter certeza disso. A Biblioteca Batista Cepelos aqui em Cotia. E aí no próximo sarau, que é em agosto, que não me recordo agora a data exata, mas vocês podem depois ver lá, eu vou estar, de alguma forma, lançando esse EP, né? Vou apresentar uma canção ou outra, vou falar do EP. Então, entre aspas, o lançamento oficial vai ser no Sarau Paralelos de agosto. Muito bem. Will, brigadão mesmo, e a gente vai conversando. Um forte abraço a todos. Um abraço a todos, um abraço aí a todos que estão escutando e nos vendo.
Gratidão. Um abraço e você continue com a nossa programação.